Cumprimentamos a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empatia. Muitas vezes os termos empatia, simpatia e compaixão são usados como sinônimos, mas possuem nuances importantes. Simpatia é um sentimento de pena ou pesar por alguém que está passando por dificuldades. Compaixão envolve um desejo de aliviar o sofrimento do outro. Já a empatia vai um pouco além. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender suas emoções, suas perspectivas, como se você estivesse vivenciando a mesma situação. É o se colocar no lugar do outro. A empatia, no contexto espírita, é um convite para entender e sentir as experiências do outro, como promovendo a compaixão e a ação fraterna. Ela nos ajuda a abandonar o egocentrismo e a perceber a vida sob a perspectiva do próximo, incentivando o quê? A ajuda e o apoio mútuo, porque ela nos permite ter a compreensão de entender e sentir o que o outro está vivendo, seja alegria, seja tristeza, dor ou dificuldade. A ajuda que podemos oferecer vai depender da situação da pessoa e das possibilidades que nós temos naquele momento. Porque não existe uma regra que determine o comportamento ou a ação. O que se cria com a empatia são pontes. E para que essas pontes se estruturem, um elemento é essencial: saber ouvir o que o outro tem a nos dizer. Escutar é uma maneira de se aproximar e de estabelecer um vínculo. Jesus, sempre modelo e guia, vivenciou a empatia em diversas situações, conforme o relato dos evangelistas no Evangelho. Folheando o Evangelho, nós o vemos sempre rodeado pela multidão, servindo, curando, amparando, ensinando. E nas noites estreladas, era na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum, que ele distribuía as lições mais íntimas, compartilhando sua vida com aqueles homens que se tornaram seus discípulos, que haviam deixado suas famílias, suas vidas, para viver uma nova vida. Então, ele oferece o quê? A sua empatia e amizade constante com todos. O evangelista João narra o episódio em que o mestre, um dia ele estava viajando, depois de 2 dias de viagem, chega à casa de Marta e Maria, após a morte do irmão Lázaro. E quando ele chegou, Maria vai em sua direção e lança-se em seus braços, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e viu aqueles que estavam, judeus, que estavam ao lado chorando também,
ele perturbou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Então, o evangelista nos conta que Jesus chorou. O choro de Jesus não se deu porque ele não acreditava na vida após a morte. Muito falara ele sobre o reino de Deus e a vida além do cenário físico. Então, podemos pensar que as lágrimas de Jesus expressaram a identificação dele com o sofrimento que Marta e Maria estavam sentindo naquele momento de luto. Ele ouviu as palavras de dor e conectou-se emocionalmente com suas amigas de coração. Então, ele afirma que a doença de Lázaro não era a morte, mas a glória de Deus, e chama-o de retorno ao parco terrestre. Ele devolve-o à convivência da família pela qual nutria muita amizade. Um outro tipo de situação que Jesus nos ensina a empatia é a passagem que o evangelista Lucas nos conta sobre Zaqueu no capítulo 19. Na cidade de Jericó vivia um homem chamado Zaqueu. Ele era um homem muito rico, bem posicionado socialmente. Ele exercia o cargo de chefe dos cobradores de impostos de sua cidade. Mas, apesar de sua riqueza e a respeitabilidade social, Zaqueu andava com as emoções perturbadas, andava cabisbaixo, com aquele olhar triste, uma sensação de vazio interior o angustiava. Além do mais, deprimia-se porque as pessoas do povo não queriam a sua companhia, evitavam-no a todo custo. E por que isso? Porque ele explorava o povo com os tributos, exigindo mais do que o devido. E isso acabava pesando em sua consciência. E ele não sabia o que fazer. E quando ouviu falarem de Jesus, de sua bondade, de tudo que Jesus fazia, e sabendo que Jesus estava de passagem em sua cidade, resolveu sair para a rua para ver Jesus. Uma multidão seguia Jesus como sempre. E ele, que tinha uma pequena estatura e não conseguia ver Jesus, ele toma uma inusitada atitude. Resolveu subir numa árvore. E Jesus, quando passa, olha para a árvore, vê Zaqueu e fala: desce depressa, porque hoje quero hospedar-me em sua casa. Ah, que momento lindo! Jesus não faz nenhum sermão, não fala dos erros de Zaqueu, não pergunta nada. E preferiu ir até a casa dele para poder ouvi-lo com calma, para poder mostrar a sua compaixão por aquele homem sofrido, equivocado em suas atitudes, e que com empatia e o amor de Jesus, ele se transforma. Zaqueu sentiu-se tão amado, tão arrependido diante do silêncio de Jesus, que prometeu dar metade dos seus bens aos pobres e restituir quadruplicado aquilo que havia cobrado injustamente dos cidadãos de Jericó. E se folhearmos o Evangelho,
vamos encontrar diversas situações que nos mostram a importância da empatia na vida de cada um. Ter empatia, como já dissemos, é criar pontes, é ouvir com atenção, é buscar compreender a situação que o outro está vivenciando sem fazer julgamentos ou críticas. É procurar colocar-se no lugar de quem padece, de quem se lamenta, de quem reclama da dor, da vida ou da dificuldade. Se tivermos ouvidos de ouvir, coração para sentir, haveremos de entender o porquê de muitas lágrimas, de muito desespero que acontece no nosso mundo. Talvez nunca tenha necessitado o mundo como um todo de tanta empatia para que a solidariedade, a fraternidade se exteriorize de forma ampla. E, diante disso, cabe a cada um de nós prestarmos mais atenção em tudo que nos rodeia para que possamos, onde for necessário, abrir o nosso coração e ajudar aquele que necessita. Muitas vezes, só emprestando o nosso ouvido, outras pronunciando palavras de conforto. Em todas podemos prestar ajuda através da oração, do pensamento positivo e com boas vibrações. Muita paz a todos.